Bom dia, Érica. Primeiramente, muito obrigada por mais uma vez atender os alunos da Unifor, certo? Nesse nosso novo trabalho. Estamos à disposição. Nós vamos falar sobre a ODS 8, que trata do desenvolver trabalho digno para a comunidade e também desenvolvimento da comunidade, certo? Primeiramente, qual é o teu nome? Meu nome é Érica do Vale, Você é a coordenadora administrativa do espaço. Qual a sua percepção, sobre a importância da ODS 8 para a comunidade do bairro? Pronto, nós somos uma instituição que trabalha principalmente com crianças e adolescentes, mas no decorrer dos anos que nós trabalhamos nesse público, nós identificamos que muitas vezes as crianças têm dificuldade de permanecer no projeto por causa da vulnerabilidade financeira dessas famílias. Então, todos os projetos estão muito focados em ajudar também as famílias, todos os projetos que eu quero dizer não só o nosso, mas outras instituições que trabalham no terceiro setor, está iniciando vários trabalhos nesse sentido, né? De fomentar negócios, empreendedorismo das famílias, focando muito nas mulheres, porque a maioria das mães e avós que ficam responsáveis pelas crianças e que sustentam, na realidade, as casas. Então, muitos projetos que trabalham com outros públicos estão começando a olhar porque identificaram essa necessidade real desse suporte financeiro às famílias, e não mais o suporte assistencialista, né, de dar uma cesta básica, de dar uma passagem, mas realmente fomentar a autonomia dessas famílias, para que elas permaneçam no projeto ou até mesmo em algum momento elas saiam do projeto por não haver mais a necessidade. Então, na nossa comunidade, nós enxergamos também essa necessidade. Muitas mães vivem apenas no Bolsa Família, ou então, quando não vivem só do Bolsa Família, é um diarista, trabalha na casa de um, não tem uma estabilidade financeira. Essa falta de estabilidade financeira faz com que a criança tenha uma vulnerabilidade não só financeira, mas também de saúde, uma vulnerabilidade de cuidados, de atenção. Quando as famílias conseguem algum tipo de estabilidade financeira, às vezes não tem um apoio familiar para cuidar daquelas famílias em casa, aí às vezes quando os pais trabalham, os dois, aí já não tem uma pessoa que fica em casa com a criança. Então a gente fomenta muito e tenta fomentar aos poucos, ampliar as nossas atividades, nossas oportunidades para essas famílias, para poder isso nos ajudar no processo de desenvolvimento dessas crianças. De que forma o espaço cultural e a Vida Doroteias pode contribuir para o alcance das metas da ODS 8? Pronto, após a pandemia, a gente retomou as atividades com as crianças e adolescentes e a gente começou a vislumbrar outras possibilidades para trazer cursos, oficinas e qualquer iniciativa que ajudasse essas famílias. Durante a pandemia, nós começamos criando um grupo de WhatsApp onde a gente divulga vagas de emprego. A gente oferece um link onde as pessoas colocam as informações e a gente faz o currículo delas e também imprime. Essa foi na época da pandemia. Após a pandemia, a gente começou a fazer parceria com diversas organizações que poderiam vir fazer as iniciativas dentro do espaço aqui na comunidade. Então, a gente fez parceria primeiro com a Secretaria de Economia da Prefeitura, onde a gente trouxe o programa Nossas Guerreiras e também os cursos que estão no Fortaleza Capacita. Então, teve curso de marketing digital, teve curso de e-commerce, de venda, diversos cursos. E também já tivemos 3 turmas do Nossas Guerreiras. Além da parceria com a Prefeitura, a gente fez parceria com outras instituições, né? O Emprega Mais trouxe o Missão Emprega, que era uma formação para jovens, e também encaminhamento para vagas. A gente conseguiu, através de um edital da Casa Civil, executar o projeto Nossas Protagonistas, Mulheres Protagonistas, só que nessa época era online, por causa da pandemia, então foi uma formação online durante vários dias e tá no YouTube, porque foi gravada, tá transmitida, tem interpretação em Libras, e depois, no outro ano, a gente executou um outro projeto, que é o Jornada do Aprendiz, que teve mais focos nos jovens, né? Que o foco era encaminhamento para a paz. Além disso, a gente também tenta ajudar
no desenvolvimento desses adultos, oferecendo a possibilidade de terminar o ensino médio, por exemplo, né? A gente tem um projeto Muda, que é em parceria com o site de José Walter, onde os adultos eles fazem as formações, a parte de ensino, a parte de ajuda pedagógica na instituição, e a gente leva essas pessoas para fazer prova no SESI, porque a prova tem que ser presencial. E por questões de facção, por questão de violência, também de perigo mesmo da saúde física das pessoas, muitas pessoas não podem ir para o SESI José Walter. E aí a gente leva eles de Uber, que a gente também tem carro, mas a gente junta o grupo, vai todo mundo de Uber, volta de Uber, e consegue assegurar minimamente essa segurança, né? A gente já teve casos de antes, quando eles iam isso, antes da pandemia, inclusive, assalto, a gente já teve ameaças, porque são grupos diferentes de facções, então tem essa questão. E o Sérgio da Volta é o mais perto, depois do Sérgio da Volta, só lá na Paraná ou em Messejana. Aí a gente está caminhando nesse sentido, né? Recentemente a gente fez parceria com o Senai, a gente teve o curso de salgadeiro, de padeiro, em parceria com outra instituição do CEL, porque a gente não tem a nossa cozinha industrial, então a parte teórica era no projeto e a parte prática na padaria da Obra Lume. Vai se repetir esse ano parecido, né? A parte teórica vai ser na instituição, a parte prática vai ser na Obra Lume. Estamos em reforma, esperamos que em algum momento desse ano a gente consiga finalizar a cozinha, porque em algum momento desse ano, porque a meta é as salas, né? O dinheiro provavelmente vai dar só para as salas. E aos poucos a gente vai tentar ter um laboratório de informática. O próprio Senai, por exemplo, disponibiliza cursos de informática para a comunidade, mas não precisaria ter um laboratório para oferecer. E essas parcerias estão trazendo possibilidades para as mães, estão trazendo possibilidades para os jovens. A gente também tem um pré-vestibular, que é uma outra forma de incentivar essas pessoas a estudarem, a ingressarem na faculdade, melhorarem seu currículo e a perspectiva mesmo, né? A partir do momento que um jovem vislumbra a possibilidade de entrar na universidade, ele já melhora alguns olhares, ele fica mais atento às possibilidades de melhorar o currículo, de ser protagonista da vida dele, de ter uma autonomia, e assim que a gente vai caminhando por enquanto. Pode ser que apareçam novas formas, né? Sim. Na sua opinião, Érica, quais são os principais desafios para a promoção do trabalho decente e crescimento econômico aqui na comunidade? Nossa comunidade é uma comunidade que tem poucas instituições, poucas empresas. Não tem, por exemplo, um supermercado grande mais perto de Jacica, lá próximo à rotatória, né? Não tem farmácia grande, não tem muito assim, na comunidade mesmo, não tem muitos caminhos enquanto possibilidade de emprego. E também por ser uma comunidade pequena, por exemplo, quem abre um negócio próprio, se quiser se manter, tem que avançar para os bairros ao lado, adjacente. Só que, por essa questão de facção, por exemplo, tem algumas pessoas, eu fui entrar em contato com uma moça que é do Dias Macedo, ela trabalha lá e eu queria fazer um serviço. Ela já ficou preocupada de eu ir para lá, de eu fisicamente tratar mim, e ela poderia simplesmente não vem e tudo mais. Mas existe essa preocupação, né? Então, sempre tem um lado, enquanto empresa, que a gente tem poucas opções de empresas aqui no bairro. Esperamos que isso diminua, já que a gente está tendo a possibilidade de ter um pátio de Castelão, com certeza vai abrir várias vagas. Inclusive, a gente já está tentando entrar em contato com alguém da gestão, que a gente consiga saber quem são as empresas que vêm, a possibilidade de encaminhar currículo para lá, para tentar que essas vagas fiquem na nossa prioridade, né? Exatamente. A gente tem um rapaz que é da engenharia, que a gente está tentando conversar com ele para a gente ir no foco certo, né? Porque a gente sabe que a pessoa que faz o projeto não é a mesma que está no RH, mas a gente vai tentar alguma forma de conseguir esse contato, tentar uma reunião, fazer algo do tipo. Aqui no hotel, por exemplo, já tem diversas mães das crianças do projeto que estão trabalhando no hotel, porque toda vez que eu sei de alguma vaga, eu já anuncio logo, para tentar com que as nossas famílias, elas tenham uma mínima de estrutura para oferecer às crianças essa oportunidade de ter o tempo de ser criança, de ter o tempo de estudar, e de não ser a criança que vai cuidar do irmão, não ser a criança que vai trabalhar. Exatamente. E, infelizmente, tem casos assim, de algumas crianças
Você mesmo conhece, Samuel já está ajudando a entregar água. E aí você fica assim, tem outras crianças que também estão começando a trabalhar, um trabalha no mercadinho, ajudando no mercadinho, eu não esqueci, mano. Corta essa parte que eu esqueci. Mas assim, você fica. Eu oriento assim, ó, a criança não é para trabalhar, não sei o quê, mas ao mesmo tempo a família está numa vulnerabilidade que ela vai dizer, eu sei, não preciso trabalhar, mas no outro dia tá lá a criança lá fazendo alguma coisa, ajudando faz, e eu entendo, eu também fui uma criança que eu não trabalhei fora, eu fui trabalhar já com 16 anos, mas eu ajudava a mãe a fazer pastel, salgado. Quando ela tinha um trailer, eu ficava lá no trailer vendendo as coisas com ela. E eu com 10, 11, 12 anos, até mais novo. Então, a gente entende que mamãe, principalmente as mães sozinhas, elas enfrentam diversas questões que acabam é, passando isso para os filhos. E às vezes elas nem querem isso. É quase como se fosse consequência das demandas do dia a dia delas, né? Você conhece ou participa de algum projeto ou iniciativa que esteja trabalhando com a ODS hoje na comunidade? Na comunidade mesmo, outra instituição que trabalha com isso, acredito que sejam as instituições do céu, né? Como eu falei, por exemplo, a Fazenda da Esperança, elas fazem biscoito, elas fazem pão, a Obra Lumen, que me falei, né? A padaria, o Caminho também tem diversas formações com as famílias de presidiários e ex-presidiários, mas dentro da comunidade, a não ser o céu e a gente que também faz parte do céu, eu não me recordo de uma outra instituição que está fazendo isso diretamente. Pode ser que esteja fazendo diretamente. Não sei nesse sentido. Mas não do seu conhecimento. Não, assim, as outras associações que eu conheço, por exemplo, tem uma que dá comida, mas eu não vi que ela faz alguma coisa nesse sentido. Tá entendendo? Ela dá comida por causa do programa Serra de Come, mas eu não vi uma iniciativa que tem uma vertente menos assistencialista, né? Mas é porque, assim, ó, tem muitas instituições que elas são ou vinculadas a uma visão da igreja, que é uma visão assistencialista, e eu não estou falando de igreja X e Y, mas é porque a igreja tem esse lado filantrópico que nunca vai deixar de ter, porque faz parte da missão da igreja, né? Que é de ajudar as pessoas no geral. Mas é difícil eles desvincular isso e sair um pouco do assistencialismo. Tem algumas que conseguem, fazendo projetos, fazem negócios, ajudando as mulheres a entender, mas a gente ainda tem isso. E também tem um outro lado do terceiro setor, que é muitas instituições que estão pareadas com o poder político, com os vereadores, deputados, alguma coisa. E também tem uma base assistencialista muito forte, por quê? Porque o assistencialismo faz com que essas pessoas precisem, voltem sempre, tem aquela necessidade vinculada. Ela não prega a autonomia das pessoas, a autonomia financeira, a autonomia social, a autonomia política, inclusive, né? Ela prega muito pelo contrário. Então, esses dois pontos, que são pontos que não é que eles precisam deixar de existir. No caso da política, eu acredito que precisaria, mas no caso da igreja, sempre vai haver uma necessidade de uma ajuda. Pode ser nem financeira, nem de alimentação, mas uma ajuda psicológica. A igreja pode também dar essa assistência. Enfim, só que a gente, do terceiro setor, está tentando desvincular o que é o terceiro setor, o que é o assistencialismo. A gente faz atividade de assistencialismo, porque nós somos, por essência, instituições que dão assistência à comunidade, às pessoas, ou o público específico que eu estou atendendo, mas a gente está tentando desvincular esse assistencialismo da cesta básica, inclusive a gente dava muita cesta básica durante a pandemia, e até hoje vem gente atrás de cesta básica. Mas não é a cesta básica que vai tirar essas pessoas dessa vulnerabilidade. Mas não é que a gente vai deixar de, quando possível, fazer isso. Mas não vincular a nossa identidade, o nosso trabalho ao processo assistencialista. A gente quer muito, muito mais. Por exemplo, a nossa cozinha, o nosso sonho, na verdade, é a gente ter uma cozinha social, onde as mães trabalhassem nessa cozinha, produzissem
alimentação, salgado, doce, o que quer que seja, e elas vendessem esses produtos, a instituição ficava com uma porcentagem mínima, que era uma porcentagem de manter a própria, pagar luz, energia, essas coisas, e o lucro ficaria com as mães, que é o que a gente já vai iniciar esse ano com o Entrelaços, né? O Entrelaços é oficina de artesanato, que a gente iniciou no ano passado com algumas mulheres, e uma das irmãs, né, Doroteia, estava ensinando e também à frente. Essa irmã saiu, mas a gente quer manter o projeto e a nossa intenção esse ano já é dar lucro para essas mulheres que estão nesse projeto, né? A gente começou a vender algumas coisas no nosso bazar, na época do Natal saiu muito, tudo que elas fizeram com temática natalina foi a primeira coisa que saiu. E aí a gente viu, não, existe essa possibilidade da gente manter esse projeto, do projeto se manter sozinho, com uma porcentagem, né, para comprar os materiais, para dar uma sustentabilidade mínima ao projeto e ainda dar um sentimento para essas mulheres que estão participando, né. E acredito que assim a gente vai caminhando, né, nesse foco da ODS 8. Quais habilidades e competências você considera essenciais para que os jovens da comunidade tenham acesso ao mercado de trabalho e construam uma carreira de sucesso? Acredito que o primeiro ponto para os jovens é uma preparação mesmo focada no autoconhecimento. Por quê? Existem jovens que até têm um currículo razoavelmente ok, mas eles não sabem o que eles querem. Então, eles botam o currículo para qualquer vaga, por uma necessidade financeira, e eu entendo, só que eles têm que ter o autoconhecimento de que se eu botei uma vaga para telemarketing, eu não quero telemarketing, mas eu quero no futuro ser isso, eu tenho que sustentar aquela vaga, o meu trabalho em telemarketing, até eu atingir X coisa. E aí, quando eles não têm autoconhecimento, o que acontece? Eu boto meu currículo para telemarketing que eu preciso, mas com meses eu saio porque eu não aguento, porque não é o que eu quero, mas eu também não sou focada o suficiente para aguentar até eu conseguir atingir. Os jovens são muito imediatistas nesse sentido, né? Então, tem essa questão do conhecimento. Paralelo a isso, é uma questão de realmente entender que eu preciso melhorar as minhas habilidades. Eu preciso buscar aquela proatividade de a gente tem curso online. A gente tem curso online gratuito, online pago. Nas instituições, eu já falei diversas aqui no céu, que tem a Casa no Menor, por exemplo, tem auxiliar administrativo, lá tem um laboratório de informática, então também tem curso de informática. Então, os jovens, eles precisam um pouquinho dessa proatividade e desse foco para poder realmente melhorar o currículo deles. Assim, tem jovens que estão com currículo no ensino médio. E aí eu pergunto assim, se perguntarem qual foi a sua experiência. Ah, mas eu tenho 16 anos, não tenho experiência. Não tem, mas você poderia ter. Poderia fazer um trabalho voluntário na igreja, poderia fazer um trabalho voluntário na sua escola. O nosso projeto, por exemplo, aceita voluntários. Eles podem trabalhar no nosso marketing, que é eu digo marketing porque os jovens estão muito antenados no Instagram e tudo mais. Eles poderiam fazer vídeos melhores que a gente muito, assim, umas ideias super criativas. Podem trabalhar com as crianças, podem trabalhar com diversas outras coisas, mas existe um público muito acomodado, infelizmente. Eu falo isso porque eu converso com as mães. As mães, elas percebem que os jovens estão muito acomodados. Eles querem trabalhar o quê? Para se tornar um digital influencer, eles acham que é só fazer vídeos e eles vão conseguir. Pode conseguir, né? Porque tem diversos casos. Mas a internet é um sem lei, e enquanto isso a gente tem que ver o que nós vamos, enquanto divino, vamos dizer assim, o que vai nos dar realização, né, pessoal profissional. E é difícil o jovem conseguir isso. E aí, outras habilidades de comunicação. Essa questão da internet, eu acho, também prejudica muito, de socialização, uma postura na entrevista que não tem. A gente selecionou um estagiário recentemente e a gente gostou muito do corpo do estagiário, mas ele tinha zero postura.
zero postura assim, não conseguia responder direito a gente. E aí você fica sem conseguir tirar as informações que você precisa para saber se ele é um bom profissional ou poderia ser um bom profissional, não. Aí o outro rapaz também tinha um currículo um pouquinho, tinha uma desenvoltura muito melhor, mas porque ele já era mais velho, já tinha trabalhado, então já tinha essa postura, né? E aí, para quem não tem experiência, para quem tem zero experiência, é muito difícil. Por isso que eu sempre sugiro aos jovens a se envolverem na comunidade, na igreja, e em grupos de jovens, grupos de orações. Na escola, tem muitas escolas que têm projetos paralelos aos sábados, tem teatro, tem dança, que tem eu, por exemplo, fui monitora do laboratório de informática da minha escola no ensino médio. Então, você vai criando uma postura mais profissional perante as situações. Isso lhe ajuda quando você for efetivamente atrás de um emprego, né? Jogar aprendido, estágio, bem que seja. Que tipo de ações o espaço cultural e vida Borotex podem oferecer para desenvolver essas habilidades e competências no jovem? Pronto. Além da possibilidade do trabalho voluntário que eu tinha acabado de falar, esse ano a gente vai ter muitas oficinas ligadas à elaboração de currículo, à postura de entrevista de emprego. Inclusive, o Jornada do Aprendiz em Missão Emprego, eles tinham módulos específicos disso, né? Elaboração de currículo, comportamento de entrevista de emprego e em dinâmica de grupo. E esse ano a gente vai voltar a trabalhar isso de forma não junto num curso só, mas junto com as nossas atividades com foco nos jovens, né? Um pré-vestibular e como projeto Uber. Então, vai ser oficinas, palestras no decorrer do ano que a gente vai trabalhar. Além disso, a gente está estreitando laço com algumas organizações. Tem uma organização específica que ela já vem visitar a gente, onde ela trabalha só com o terceiro setor e ela pega jovens, ela prioriza esses jovens para poder encaminhar para as vagas de jovem aprendiz. Então, a gente está tentando também, além de preparar eles, conseguir um caminho mais acessível, vamos dizer assim, com mais foco e engajados no mercado de trabalho. Além dessa empresa que eu falei que veio visitar a gente também está tentando esse contato que eu falei com o Pátio Castelão, né? Porque o Pátio Castelão vai ter diversas possibilidades, né? Vai ter mercado lá, vai ter academia, vai ter as lojas menores, então vai ter a praça de alimentação, então vão ter diversos empregos de diversas áreas que aí talvez os jovens se interessem em ingressar. Porque eu entendo que a gente quer trabalhar com o que a gente gosta. Seria muito bom que todo mundo trabalhasse com o que gosta. Mas a gente, nessas oficinas, a gente quer que os jovens entendam que existem sacrifícios que têm que ser feitos no decorrer da nossa vida para a gente atingir, né? Por exemplo, ao não conseguir passar na universidade pública, precisa, e não consigo uma bolsa mais particular, precisa do dinheiro para pagar a faculdade. Então, eu vou ter que me sacrificar um pouquinho, às vezes trabalhar num emprego que não é o seu sonho, você tem que dar 100% de si, porque isso vai lhe ajudar profissionalmente, mas isso vai garantir um futuro, vai garantir que eu consiga entrar numa universidade mesmo pagando, consigo um estágio naquela área, e aí eu consigo me desvincular desse caminho que não é o caminho que eu quero. E esse olhar o jovem, infelizmente, hoje não tem. Eu já trabalhei no Bósforo, né? Já trabalhei em telemarketing, e tudo era o meu pensamento. Eu estou trabalhando aqui porque eu quero fazer isso daqui 2 anos, daqui 3 anos eu quero. Eu trabalhei em box porque eu precisava pagar um curso, na época eu fazia uma faculdade, e eu precisava pagar 2 cursos que eram muito caros para minha mãe pagar na época, e aí eu decidi não vou trabalhar para pagar esse curso. Eu só fiz isso, para dizer que eu só fiz isso, eu comprei um celular na época. Mas eu simplesmente eu pagava para pagar minhas passagens, minha alimentação fora e pagar esses 2 cursos que eram meus cursos técnicos, né, de programação gráfica que eu estudava nas áreas anteriores. Então, eu foquei nisso. Só que tem muitos jovens que, infelizmente, não focam. E quando focam muito no conseguir um emprego, já se acomoda naquele emprego. E não é o emprego que quer, mas se acomoda pela sustentabilidade financeira básica, né? E a gente quer avançar, a gente quer uma autonomia. Porque o emprego básico, qualquer dia você sai de lá e
pela concorrência de trilhões de outras pessoas querendo também aquele emprego básico, você fica meses sem trabalhar, por exemplo. É verdade. Como você, Érica, avalia a importância da educação empreendedora para o desenvolvimento na comunidade? Inclusive, eu acho que eu puxo um pouquinho desse gancho que eu falei da falta de foco, da falta de produtividade, dessa visão de futuro dos jovens. Quando você fomenta uma educação empreendedora e as pessoas acham assim, a educação empreendedora é explicar como é que funciona a empresa. Não é isso. Você vai introduzir de forma, dentro do que você já faz, essa consciência enquanto futuro para esses jovens. Por exemplo, explicar o que é o mercado de trabalho, as formas de você conseguir educação financeira, que é muito importante. À medida que você introduz a educação financeira na adolescência, esse adolescente cria uma responsabilidade financeira que o outro não tem. E essa responsabilidade financeira traz esse pensamento de que eu creio que para me atingir isso, eu preciso daquilo, e aí eu vou atrás de uma forma ou de outra. Essa educação mais empreendedora também dá mais autonomia às mulheres. E é uma autonomia de visão, inclusive, de rever os pontos de que uma pessoa que tem um pouquinho mais de responsabilidade financeira, ela evita, por exemplo, ter um filho. Porque ela já se antecipa que o filho, na adolescência, e não é nem só na adolescência, dependendo da sua idade, independente da sua idade, um filho acarreta uma série de questões financeiras que talvez eu hoje, com 33 anos, não consiga sustentar o filho. Ou até consiga, mas não da forma que eu quero. E isso faz com que eu tenha mais responsabilidade ao planejar a minha família, né? Se eu vou casar, se eu vou ter filho, quantos filhos eu vou ter. E essa educação empreendedora ajuda, inclusive, nessa questão familiar, de estrutura familiar. Do que eu quero enquanto família? Eu quero ser empreendedora. Então, eu tenho um empreendedor também tem diversas questões de disponibilidade de horário para a família, todas essas questões. A educação empreendedora na comunidade, com as crianças, com os adolescentes, ajuda no médio e longo prazo ter essa mudança mesmo do paradigma, né? De você terminar o ensino médio, às vezes, no ensino médio, consegue um emprego, um subemprego, muitas vezes, às vezes não é nem um CLT, às vezes é algo bem mais complicado, inclusive, que não dá assistência, não dá seguridade para as pessoas. Isso faz com que isso seja um ciclo vicioso, né? Que eu não tenho uma estrutura financeira boa, eu não dou uma estrutura financeira para o meu filho, que não tem uma estrutura educacional boa e acaba não dando um desenvolvimento para a comunidade. A gente tem que trabalhar na base. Claro, a gente está fazendo um trabalho com as famílias, mas, como eu falei bem no começo, é um trabalho para que nos dê mais autonomia de trabalhar com as crianças e adolescentes. Porque a gente sabe que o que vai mudar mesmo não é de hoje para amanhã, é um trabalho a longo prazo. No ano passado, a gente apresentou tudo que a gente fez no ano das Dorotéis, né, que é as fundadoras da congregação e que nos dão quase que 80% dos recursos atualmente, né, que a gente não está conseguindo fazer por causa da reforma, né? Mas a intenção é que a gente, no decorrer desse ano, consiga ficar meio a meio. Metade da nossa captação, metade dos recursos da Doroteia, mas é porque elas têm realmente essa visão da filantropia, então elas não querem que a gente tenha uma autonomia 100%, porque é responsabilidade social delas ter esse cuidado mesmo e essa assistência para com as obras sociais. Mas eu fazendo essa apresentação, ela diz, olha, você ainda está com um gargalo. Aí, como assim? Você está trabalhando com crianças, adolescentes, e aí você pulou no nono ano para o ensino médio, para o pré-vestibular, e já para preparação do mercado. E quem está no ensino médio, primeiro e segundo ano? Aí ela me deu um desafio, porque é um trabalho contínuo. Esses 2 anos que a gente não trabalha com esses adolescentes, primeiro e segundo ano, pode ser 2 anos que eles se envolvem, 2 anos que eles se perdem
no emocional, que eles se perdem em questões de criminalidade, realmente, que uma adolescente pode ficar grávida porque não está tendo uma assistência enquanto família, infelizmente, mas também enquanto escola, porque a escola também é muita gente, e às vezes não tem como dar essa assistência. Nosso projeto, por ser pequeno, a gente ainda consegue trabalhar caso a caso e tentar ajudar casa a casa. A gente não é salvador da pátria, então a gente não vai fazer o trabalho do pai e da mãe, mas a gente vai tentar ajudar nesse sentido. Então, esse trabalho contínuo, até a gente acredita que vai ter, no futuro, uma festividade de transformação na comunidade. De que forma o espaço cultural em Hidrotés pode incentivar o empreendedorismo e a geração de renda no Fortaleza? Cooperaria mais. Quais parcerias você considera estratégicas para o espaço cultural de Hidrotés alcançar os seus objetivos em relação ao DS8? Pronto. A primeira parceria, sendo bem sincera, é a própria comunidade. Para que todos os projetos funcionem 100% e tenham resultados, eu preciso que as pessoas estejam envolvidas. E não é envolvidas, assim, para ajudar a rodar o projeto. É envolvidas enquanto pessoas que estão, por exemplo, participando dos cursos. Por exemplo, se eu peço um curso onde é 20 vagas, e aí vem um professor do Sebrae, eu estou usando como exemplo, por exemplo, Fortaleza Capacita. Tem curso de 20 vagas. Aí eles demandam um profissional da prefeitura para fazer todo o acompanhamento daquele curso. Eles demandam um profissional do Sebrae, que eles têm contato com o Sebrae, para ser o facilitador do curso. Aí eu consigo preencher 8 ou 10 vagas. Isso impede com que eu consiga mais projetos para a comunidade. Além disso, o dinheiro que é gasto, o dinheiro da prefeitura, nosso dinheiro que é gasto para fomentar aquela oficina, metade do valor foi gasto, vamos dizer assim. Então, a comunidade tem que ser a primeira a participar efetivamente dessas associações. Eu não estou falando nem só da nossa, não, na nossa comunidade, qualquer comunidade. Se tem uma instituição do terceiro setor que está fomentando oficinas, cursos, projetos para crianças e adolescentes, esporte, cultura, dança, qualquer que seja, a comunidade precisa estar envolvida para garantir essa sustentabilidade, porque as instituições, elas precisam de números de impacto para poder conseguir parcerias, tanto com o poder público quanto com o poder privado. Então, a primeira parceria é a própria sociedade, a própria comunidade. A partir daí é que a gente vai com as parcerias estratégicas, que podem ser essas instituições que eu mencionei, SEBRAE, SENAI, SENAC, mas também pode ser as próprias secretarias da prefeitura, os ministérios e as particulares, né, que pode nos ajudar indiretamente por meio de uma licença fiscal, né, mas pode ajudar diretamente, como essa que eu falei, que a gente está nos trâmites para fechar a parceria com a Cultura efetivamente, para conseguir encaminhar para o mercado de trabalho, alguma coisa nesse sentido. Dentro das parcerias que eu identifico, a principal, hoje, inclusive, é uma deficiência da nossa instituição, é a própria comunidade. Porque, infelizmente, é uma comunidade que eu não falei, não na nossa, mas isso eu vejo não só na nossa. Vários encontros que a gente participa de outras associações e a gente tem essa dificuldade. Faz um evento com as famílias, aí e vem algumas, mas não vem outras. E a gente entende, por exemplo, um pai que trabalha, uma mãe que trabalha, mas a gente conhece a família. A gente sabe quem é que não pode vir efetivamente, a gente sabe quem é que pode mandar um outro membro da família para participar. Então, a gente sabe qual é as famílias que estão envolvidas. E tem família, por exemplo, que não precisa daquela atividade, eu não preciso daquele projeto que eu vou oferecer naquele momento. Mas mesmo assim está lá junto envolvido, porque é o processo de estar em comunidade. Já tem outras que às vezes precisam, mas elas não estão abertas, né? Exatamente, não estão abertas, não engajam. Quando a gente vai divulgar, por exemplo, Sonoro tem valor, quando a gente vai divulgar o nosso próprio Instagram, por exemplo, tem muitas famílias que estão lá curtindo, compartilhando e que manda para outras pessoas quando a gente divulga vaga. Porque assim, a gente tem um grupo, a gente divulga diversas vagas, mas tem vaga que não é para você.
Mas você lembra de alguém? Não custa nada, ó, tem uma vaga X. Isso a comunidade ganha. Quando uma pessoa é empregada dentro da comunidade, toda a comunidade ganha. Quando um jovem entra na universidade, toda a comunidade ganha. Quando uma criança para de faltar à aula e está na escola, toda a comunidade ganha. A gente teve um caso recente que uma criança estava vindo de manhã e tarde no projeto. Na mesma semana, ele veio de manhã e tarde. E aí a professora Calícia, Érica, tal pessoa está estudando de manhã e de tarde. Aí eu sabe, ele está estudando de manhã. Aí por que ele veio no projeto de manhã? Porque nós somos projeto contra turma. Nós não somos a escola. No horário, a criança tem que estar na escola. Aí fui entrar em contato com a mãe, também investigar o que foi que aconteceu, porque se aquela criança veio a semana toda do projeto de manhã e de tarde, ele não veio a semana toda, porque antes disso a gente entrou em contato com a mãe. Mas se ele está vindo de manhã e de tarde, é porque ele vai entrar na escola. E se ele está faltando na escola, tem uma série de outras questões que podem estar acontecendo com essa criança para que ele esteja faltando na escola. Pode ser questão de indisciplina, mas pode ser questão de que a gente já teve casos de crianças que não queriam ir para a escola porque estava acontecendo alguma coisa na escola. Tem a questão de abandono familiar, infelizmente, o pai sai para trabalhar e deixa a criança sozinha. Exatamente. E a criança, ela não tem a responsabilidade dela, não é dela. Ela é uma criança. Ela tem que brincar, ela tem que ser orientada. Sempre as outras pessoas que vão estar direcionando. A criança ainda não tem um desenvolvimento para entender que ela faltando na escola, lá no futuro isso vai estar para ela, mas no dia que ela está lá assistindo, que ela está lá no quintal desse, que ela está no futebol, que ela está no céu, para ela está ganhando. Então tem que ter um adulto direcionando, né? Infelizmente a gente tem muitas famílias que estão, vamos dizer assim, deixando isso mais, negligenciando isso, né? Ou inclusive colocando a culpa em outros elementos vamos dizer assim, do convívio da criança. E a gente sabe que no final das contas a responsabilidade é dos pais, e no final das contas as crianças se espelham nos pais. O maior espelho é o pai. Dentro da escola, é o professor, mas fora da escola é o pai e a mãe. Então, infelizmente, às vezes a criança diz que não gosta daquele comportamento do pai, mas quando desenvolver a vida dela, ela acaba replicando aquilo. Verdade. Quais são as suas expectativas para o futuro da comunidade em relação ao trabalho decente e crescimento econômico? Como eu falei antes, acredito que o Parque Castelão pode trazer para a gente muitos empregos, mas não só emprego, mas vai trazer mais pessoas que eu quero dizer, que vão estar adentrando, usufruindo todo o espaço Pátio Castelão. Então, vai ter comércios adjacentes ao Pátio Castelão, todo shopping que abre, tem alguns comércios laterais, abre um restaurante, alguma coisa nesse sentido. Então, não só o Castelão em si, vai trazer um pouco mais de segurança, porque vai trazer mais movimento para essa região, que é uma região que, infelizmente, sofre um pouco de abandono, vamos dizer assim, das instituições no poder público e, consequentemente, um abandono da própria comunidade. Por quê? Por exemplo, das 7 horas da noite, 7h30, eu não vou mais andando do trabalho para casa. Andando, eu já fico meio receosa. A própria avenida, às vezes, é mais perigosa do que a rua que eu moro. E é porque a minha rua não é essas coisas tão maravilhosas, mas no final da rua é o mesmo. Mas a avenida é muito esquisita. É muito esquisita depois das 7 horas. A iluminação melhorou um pouquinho agora porque tá caro, né? Dessa rua onde a gente trabalha, né? Mas mesmo assim eu não me sinto tão segura. E eu também, que às vezes é um notebook da empresa, tem celular, às vezes eu ando até com o dinheiro da empresa porque está na reforma, né? Para pagar os meninos e tudo mais. Então, eu não tenho zero segurança de sair depois das 7. Então, às vezes eu pego carona com alguém daqui, então às vezes eu pego. Então, acredito que o podcast vai trazer um pouco mais de seguridade. Mas a minha vontade mesmo é que a gente tivesse um pouquinho mais de estrutura, inclusive física. Por exemplo, onde é que as crianças têm lazer aqui? Ou é lá no Alto Castelão, que é longe, ou é lá para dentro, que é
perigoso. né? Mas na área mesmo onde a gente tem mais pessoas, a gente não tem status de lazer. E pior que não tem nenhuma possibilidade, tem um vislumbre de um local, isso aqui em algum momento vai ser uma praça, isso aqui em algum momento vai ser uma associação, isso aqui não tem esse vislumbre assim. E também tem uma questão muito do Rio Cocó que ainda alaga algumas casas. Mas aí essa questão é uma questão bem mais complicada, porque tem aquele contexto de você tirar as pessoas voltarem. Então, essa questão de alagamento não é problema só nosso, né? Mas é um problema que é mais difícil, porque é bem lá embaixo para você conseguir realmente. É muito difícil, vários líderes sociais, por exemplo, estão em contar uma mesma história, às vezes as mesmas pessoas saem uma, duas vezes daquele espaço. Mas eu vislumbro muito que a gente consiga, com o Pacto de Castelo também diminuindo um pouquinho a problemática que a gente tem nas próprias escolas aqui próximas, assim, e questão mesmo de segurança, né? Que a gente teve já incidentes do posto, incidentes na escola, tanto na escola Dordina como na escola Paulinho Rocha, e talvez com mais pessoas. No shopping a gente também tem mais população aqui próximo, né? Algumas casas são maiores, vão se dividir, porque o povo vai querer morar mais próximo, quem trabalha, alguma coisa do tipo, então talvez isso vá mudar bastante. Tá? E espero que mude, para o melhor, é claro, mas o que pode trazer, assim, questão de trânsito vai piorar um pouquinho, mas tudo bem. A gente circulando, né? E também em parte Castelão, eu espero que a nossa instituição consiga uma parceria forte com eles, para conseguir, não só questões financeiras, mas questões mesmo de ajuda para desenvolver projetos, por exemplo, para incentivar as pessoas a nos conhecerem, a visitar os espaços. A gente pode vislumbrar esse tipo de futuro para a instituição, né? Enquanto instituição, a gente está caminhando para conseguir uma regularização relacionada ao legislativo e também relacionada à agente de integração. Nosso sonho realmente é efetivamente ser uma agente de integração onde nós mesmos consigamos efetivar uma parceria com as empresas e encaminhar e ter as formações dos jovens aprendizes. Então, quanto todo, né? Além da cozinha que eu já havia falado. Muito obrigada pela sua participação, por mais essa entrevista. E é isso. Eu estou sentada escutando, para. Eu não sei nem se gravou tudo, eu espero que. Será que tem memória?